Orlando Magic 127-126 para cima do Denver Nuggets, um jogaço emocionante, onde já no terceiro quarto, uma parte decisiva da partida, o Denver tinha uma margem considerável de vantagem na liderança da partida. Porém, o Orlando foi encostou tanto que venceu. Jogo que marcou a melhor partida da vida do Tony Black, beirando os 40 pontos, jogaço absurdo dele. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, para quem simpatiza com o Orlando Magic, eu separei uma camisa do Magic e deixei o link dela aí nos comentários. Tá baratinho, para quem simpatiza com a franquia, eu indico que dê uma olhada. Bom, vamos começar olhando pelo Orlando, pelo desempenho dos jogadores do Orlando, já que o Orlando foi mandante e venceu o jogo. Principal destaque, que nem eu comentei, Anthony Black, partidaça absurda dele. Ele jogou 30 minutos e fez 38 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Teve 14 de 24 nos arremessos, isso deve dar aproximadamente uns 60% de aproveitamento, é bom. E 7 de 11 na bola tripla, também um aproveitamento muito bom, entre 60% e 70% de aproveitamento. Grande jogo do Anthony Black, sem dúvidas o melhor da vida dele. Já no momento decisivo do jogo, onde o Denver estava vencendo, inclusive, ele consegue um desarme absurdo para cima do Jokic, só para cima do Jokic, e puxa o contra-ataque, faz a cesta e ainda sofre a falta. Um lance que o Denver poderia abrir margem na reta final, ele consegue a roubada de bola, faz a cesta e ainda sofre a falta, sofre o end one, e o Orlando consegue um alívio maior na reta final do jogo. Alívio que não se teve, né? Porque até a última bola o Denver ainda teve chance. Teve um último arremesso com o Jamal Murray, que ele consegue arremessar, a bola bate no aro e não entra. Fica por detalhes do Denver não vencer, né? Enfim, um jogaço que literalmente até a última bola do jogo tava tudo em aberto. Enfim, depois do Anthony Black, Desmond Bane fez 24 pontos além de 6 assistências. Ele teve 7 de 3 nos arremessos, pouco mais de 50%, é bom. Ele arremessou pouco até, né? Lance livre ele teve 10 de 10, aproveitamento incrível. Enfim, o Desmond Bane até chamou pouco o protagonismo. É muito pelo jogo tão bom do Anthony Black que ele foi ganhando moral e se tornou a referência do time dentro de quadra. Depois foi o Wendell Carter Jr. com 18 pontos, além de 7 rebotes. Teve 8 de 16 nos arremessos, no final até foi expulso. E depois dele, o banqueiro fez apenas 12 pontos, cara. Banqueiro 12 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 6 de 3 nos arremessos. Também não é ruim não, cara. É um pouco abaixo de 50%, mas não é ruim não. O banqueiro de fato arremessou pouco. Não converteu nenhum lance livre, né? Isso é um destaque. Ele teve 0 de 4 no lance livre, bem mal. Enfim, o banqueiro nem fez um grande jogo. O Desmond Bane nem chamou tanto protagonismo. Mas, que nem eu falei, o Anthony Black fez o melhor jogo da vida dele. E os companheiros perceberam. Então, ao invés de puxar a individualidade pro banqueiro ou pro próprio Desmond Bane, era tudo no Anthony Black. E ele decidiu, né? O jogaço dele. Por sinal, olha esse time, cara. Desmond Bane é um baita jogador. O banqueiro é um baita jogador. O Anthony Black faz uma baita temporada. Vem quase todo jogo batendo uma média ali de 20 pontos. Agora beirou 40. Melhor jogo da vida do cara. E ainda tá sem o Franz Wagner, que daqui a pouco deve voltar de lesão. Então, esse time do Orlando é um dos mais competitivos desses últimos tempos do Orlando Magic, cara. São todos esses caras que eu citei, jogadores muito jovens e muito bons. Franz Wagner, Banqueiro, Desmond Bane, Anthony Black. Tá sem o Jalen Suggs também, que se lesionou contra o Knicks na semifinal da NBA Cup. Porra, olha isso. Anthony Black, Jalen Suggs, Banqueiro, Desmond Bane, Franz Wagner. Aqui são 5 grandes jogadores, cara. É um Orlando que tá com 18 vitórias e 14 derrotas. Nesse momento, tá na quarta colocação. Provavelmente vai pegar a vaga em playoffs. Só que tem que abrir o olho, né? Porque logo abaixo, cara, o Miami e o Cleveland, que são o sétimo e o oitavo colocados, ambos no momento pegando play-in. Então, há uma vitória também do Orlando, né? Tá bem equilibrado essa Conferência Leste. Enfim, mas é um time do Orlando que tá forte, cara. Quando o Jalen Suggs e o Franz Wagner voltarem, a tendência é que melhore ainda mais. Enfim. Depois do banqueiro, o Tyus Jones. Aqui é uma notícia ruim. O Tyus Jones em 22 minutos ficou zerado. Deu 6 assistências, mas ficou zerado. Eu sei que ele é um armador, né? Ele
Tava no Phoenix Suns recentemente. Teve 0 de 2 nos arremessos. Ele nem arremessou muito, né? Mas um armador importante pro time ficar zerado é complicado. E ele nem arremessou muito, que nem eu falei. Tudo girou em torno do Anthony Black. Eu não falei do aproveitamento em bola tripla do Anthony Black, né? Ou falei? Ah, não falei. 7 de 11, né? O cara marcou 21 pontos só de bola tripla. Partidaça do Anthony Black, né? E aí a gente vai para os bancários, tem um grande destaque aqui, ó, Tristan da Silva, o brasileiro naturalizado alemão. Teve 17 pontos, além de 5 rebotes, com 7 de 11 nos arremessos. Aproveitamento muito bom. O Tristan veio muito bem do banco, no geral. Aí aqui o Penda, 2 pontos. O Richardson, 4 pontos. O Ken, 7 pontos. E o Jonathan Isaac, 5 pontos também. O grande destaque é o Tristan da Silva. Veio muito bem do banco. No geral é isso do lado do Orlando. O banqueiro não fez lá grande atuação, nem arremessou muito, pelo que é natural. Mas teve um Tony Black com o melhor jogo da vida dele. O Tristan da Silva também veio bem do banco. Mas o ponto crucial é o Anthony Black. O jogo que ele fez foi um espetáculo. Indo pro lado do Denver, Jokic, em 38 minutos o cara fez 34 pontos, 21 rebotes e 12 assistências. Mais um triplo-duplo pra conta. Mais uma grande atuação. O cara passou dos 20 rebotes, cara. Tá maluco. 11 de 22 nos arremessos, isso daí é 50%. E 12 de 13 nos lances livres, quase que 100%. Só que dessa vez, ele não arremessou nenhuma para 3. E no último jogo ele tinha matado 4, né? Então dessa vez ele não utilizou desse repertório que ele tem, né? Enfim. Mas grande jogo de novo do Jokic, cara. Triplo duplo, mais de 20 rebotes, mais de 30 pontos. Cara, é o melhor jogador. O Denver pode daqui a pouco aprender a jogar, pegar play-in, mas o Jokic, na minha visão, continua sendo o melhor jogador da NBA e do mundo. O que o Jokic joga é uma barbaridade, cara. Tá maluco. Depois dele, Jamal Murray fez 24 pontos com 9 de 21. Aí é um aproveitamento ruim, né? Deve ser o que, uns 40%? Não é tão ruim, mas poderia ser melhor pela importância dele pro time, né? Enfim, 24 pontos pro Jamal Murray. Só 3 assistências também, ficou abaixo nesse quesito. Em seguida, o Tim Hardaway Jr. jogou de titular dessa vez, né? Não tinha o Cameron Johnson. Ele fez 20 pontos, batendo 4 bolas triplas. O Tim Hardaway Jr. é bom jogador, cara. No Dallas ele era um reserva ok. No Denver Nuggets ele é um reserva importantíssimo. E com esses desfalques foi até titular, né? No Denver ele vem tendo um protagonismo maior. Enfim, vem conseguindo fazer uma boa temporada o Tim Hardaway Jr., agregando para esse time do Denver. Depois foi o Peyton Watson com 15 pontos além de 5 rebotes. Agregou também. E o Spencer Jones com 14 pontos além de 6 rebotes. Agregou também. Só olhando para os titulares do Orlando fizeram 92 pontos. Os titulares do Denver fizeram 107 pontos, né? Então, tô falando aqui de 15 pontos. Enfim, os titulares do Denver foram melhor. Só que aí os bancários do Orlando, por ter mais opções também e ter tido o Tristan da Silva muito bem vindo do banco, agregaram mais, né? Aí os bancários aqui do Denver, o Strater veio muito bem do banco, com 13 pontos, sendo 5 de 6 nos arremessos. Depois foi o Valanciunas, teve 4 pontos e 4 rebotes. Mas a diferença é que o Valanciunas, ele tem uma parte física até parecida com o Jokic, só que a leitura de jogo, a mobilidade é muito menor, cara. É um desnível muito grande do Jokic pro Valanciunas. Ele teve uns 2, 3 desarmes sofridos que transformou em pontos do Orlando. No geral, o Valanciunas não foi bem. E ele jogou 9 minutos e conseguiu ser desarmado 2 vezes, por exemplo. Enfim. Aqui, olha, ele teve 3 turnovers em menos de 10 minutos. É um pivô que na teoria tem características parecidas com o Jokic, só que na prática não tem a leitura de jogo, não tem a imposição em arremessos, não tem a mobilidade, a leitura de jogo no geral. É por isso que o Valanciunas é reserva, né? Ele vê um cara que assim, para rotação ele até agrega. Só que para um time de alto nível, o Valanciunas não pode ter uma minutagem muito alta. Enfim, é por isso que jogou só 10 minutos mesmo. Era descansa um pouquinho o Jokic, coloca o Valanciunas. Só que logo em sequência o Valanciunas fazia besteira e o Jokic já tinha que voltar. Então complicado. Não deu nem pro Jokic descansar nesse jogo.
E depois o Bruce Brown com 2 pontos e 4 assistências, também é pouco, só que teve só 1 de 3 nos arremessos, né? Não arremessou muito. O Pickett ficou zerado, mas foi 0 de 1 nos arremessos, também não arremessou quase nada. No final das contas, um jogo emocionante. O Denver, já no terceiro quarto, tinha uma margem bacana, era só saber administrar, não conseguiu. O Orlando encostou. Na reta final do jogo encostou mais ainda, tanto é que assumiu a liderança. Em determinados momentos o Denver retomou a liderança, em outros o Orlando. Mas com uma partida absurda do Anthony Black. Mesmo com o Jokic, com outro jogo extraordinário. O Anthony Black conseguiu se destacar, fez o melhor jogo da carreira dele. E com isso o Orlando Magic conseguiu a vitória. Essa NBA é bem maluquinha, né? Porque agora, já faz um certo tempo, né? Desde que eu trago diariamente vídeos aqui nos meus canais da NBA, tanto no 21 NBA Club, tanto no 42 NBA Club, eu consigo acompanhar cada vez mais a NBA. Então eu consigo enxergar os detalhes de cada time. Então, por exemplo, eu não me surpreendo mais em ver, por exemplo, o Charlotte Hornets na última rodada venceu desse time do Orlando Magic. Coisa que, para quem não acompanha firmemente os jogos diariamente, vai ficar surpreso. Mas se você olha para esse time do Charlotte nessa temporada, tem um Lamelo conseguindo ficar inteiro, tem um Brandon Miller, que é um jogador muito promissor, o Conquinipo jogando demais, o Miles Bridges é um cara que é bom também. Enfim, tem jogadores que você entende o porquê que tá vencendo. E venceu com certa facilidade do Orlando. E aí você vai para a próxima rodada e o Orlando vence do Denver Nuggets, que na teoria é muito melhor do que o Charlotte, né? Então, e essa vitória do Charlotte tinha sido em Orlando também, se eu não me engano. Enfim, são coisas que acontecem, né? Cada time tem a sua história e a NBA, isso daí que é interessante. O OKC que vinha sendo a diferença de um time que vencia todo mundo, mas de um mês pra cá entrou em período de oscilação. E aí quem tava batendo no OKC era o San Antonio Spurs. E aí ontem o Utah Jazz venceu do San Antonio Spurs em San Antonio. Só que aí, de novo, se você acompanha o Utah Jazz, você vai ver que o Keontae George tá fazendo uma temporada incrível, que o Markkanen tá jogando demais também. Então você consegue perceber essas características que fazem esse time conseguir vencer do San Antonio Spurs, por exemplo, que é uma das melhores equipes da NBA hoje. Enfim, a NBA, a verdade é que não tem como você dar 100% de certeza quem vai vencer um jogo. Isso que é interessante, né? Enfim, no final das contas, vitória do Orlando Magic no melhor jogo da vida do Anthony Black. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!